Saúde os irmãos na gloriosa paz do Senhor. Amém, meus queridos? Vamos iniciar nossa aula. Eu vou fazer uma oração e logo após o diácono Rondinelli estará hoje ministrando a nossa aula em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nos colocamos, Senhor, em Sua santa presença, invocamos nesse momento o Teu poder celestial sobre nossas vidas, sobre a vida do Teu Filho, que estará ministrando a Tua palavra nesta noite, Senhor. Ó Senhor, nos dê o discernimento, nos dê a sabedoria do Seu Espírito Santo, Senhor, para entender e compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nos abençoe, meu amado Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Diácono Rondinelli, a igreja pode assentar-se. Amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém. É um motivo de alegria, né? Estamos aqui mais um dia na escola bíblica para a gente aprender mais de Deus, né? Gostaria de alguma coisa que eu não souber, né? No momento eu procurar me informar para depois trazer a resposta para os irmãos. Como humildade, né? A gente tem que ter, né? Mas agradeço ao pastor por ter me concedido a oportunidade. Pronto. A escola bíblica de hoje, meus amados irmãos, é da revista CPAD, quarto trimestre de 2023, na data de 20/11/2023, às 19 horas. A lição é a 8. O tema da lição é missionários, fazedores de tendas. Louvado seja o santo nome do Senhor. O título do trimestre é Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus Cristo, de Cristo. Glória a Deus. Textuário. A visão de Paulo, né, de fazer tendas para que, né, pudesse suprir, né, a sua necessidade, né. E interessante que mais à frente ele fala que trabalhava para não ser pesado, né, para com as igrejas, né, justamente, né, para continuar a fazer o seu trabalho missionário. O comentário do evangelista Zé Carlos, né? Paulo ele viu uma oportunidade, né? Que tinha a festa dos tabernáculos, né? Que as pessoas deixavam suas casas para poder, por um determinado tempo, ele habitar em tendas, né? Então o apóstolo Paulo ele fazia, ele vendia, ganhava dinheiro com isso e também não deixava a obra de Deus de lado. Bem lembrado, viu, evangelista Zé Carlos? Continuando aqui, ó, no Novo Testamento há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Devido a um edito do imperador romano Cláudio em 49 depois de Cristo, Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Assim o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal. Passou a morar e trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Está lá no livro de Atos, no capítulo 18, versículo 18 e 19. Está também no livro 24 e 26. No livro de Romanos 16, do 3 ao 5, né? O apóstolo Paulo, quando ele vai ali para a cidade de Corinto, ele se encontra com um casal, né? A palavra de Deus fala aqui, e a revista também enfatiza que ele se encontra com um casal chamado Áquila e Priscila, que por coincidência também tinham o seu mesmo ofício, e também por coincidência também servia a Deus. Mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então o apóstolo Paulo ele foi para aquela cidade. Ali ele tinha a casa para morar, porque ele encontrou ali 2 servos de Deus, temente a Deus, que tinham sido expulsos de Roma por ordem do imperador Cláudio, né? Que no ano 49, se eu não me engano, depois de Cristo, ele decretou que nenhum cristão ficaria na cidade de Roma. Então eles se espalharam ali pelas cidades gregas, né? A cidade de Corinto era uma cidade grega. E ali o apóstolo Paulo tem ali eu creio que é uma providência de Deus de se encontrar com aquele casal, na qual também tinha o mesmo ofício de fazer tendas e também eram servos do Senhor. Posso passar, pastor?
Continuando a referência aqui que a revista nos dá, está lá em Romanos 16, do 3 ao 5, que diz: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Jesus Cristo, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só lhe agradeço, mas também a todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Então, aqui a referência lá em Romanos 16, do 3 ao 5, vai falar justamente sobre uma saudação que o apóstolo Paulo dá a Áquila e a Priscila, que eram os cooperadores de Jesus Cristo ali naquele lugar. Então a palavra de Deus diz que através ali daquela moradia que ele encontrou, ele conciliou o trabalho com a obra missionária, né? Então é o que a revista de a lição de hoje ela quer dizer, quer enfatizar. Posso pastor? Fazer algum comentário, pastor? Pode ficar à vontade, não? Passar aqui, ó. 1, 2. Como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e a ministerial. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais a cada rabino e tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Então ali a tradição judaica ela já exigia, pessoal, meus amados irmãos, que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente ali o espiritual, mas também que ensinasse algum ofício para aquelas pessoas que estavam ali como aprendizes. Para quê? Para que eles não ficassem só dependentes da obra, né? Então, eles aprendiam ali um ofício, qualquer carpintaria. O apóstolo Paulo aprendeu a arte de fazer tendas, né? Justamente era o que a lei judaica ela ensinava, né? Mas como podemos ver que no tempo de Jesus Cristo, muitos dos fariseus, eles deixavam de trabalhar. A própria Bíblia fala que eles para se banquetear na casa das viúvas, né? Com o intuito, às vezes a desculpa de fazer uma oração. Vamos fazer uma oração na casa daquela viúva rica, que é para a gente se banquetear, para tirar vantagem. Mas eu creio que o intuito nunca deve ser a de tirar vantagem, né? Vamos ver mais na frente aqui, eu li na lição. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e foram criados aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tenda, provavelmente uma profissão que ele aprendera na juventude. Então a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo ele foi ali criado, né, aos pés de Gamaliel, que era um dos mestres ali da sinagoga, um fariseu, a qual era muito respeitado, e ele deve ter aprendido também a arte de fazer tenda, né? Então, no caso, para se manter, ele viveu dessa profissão, a qual ele aprendeu na sua juventude. Vamos passar para frente. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo Paulo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Pela lei de Deus, né? O obreiro é digno do seu salário, né? Mas aqui, ó, o apóstolo Paulo ele estava amparado lá em Atos capítulo 20, versículo 34, 1 Coríntios 9, 12, do 2, Coríntios 11, do 9 ao 12, 1 Tessalonicenses 2 ao 9, 2 Tessalonicenses 3, do 7 ao 9. Essas são as referências que a revista ela dá, entendeu? Para dizer que o obreiro é digno do seu salário. Não de querer explorar ou querer tirar benefício da igreja. Mas não é errado também o pastor, a pastora viver da obra, entendeu? E ser mantido pela obra. Porque tipo assim, ele está em tempo integral, ele está dedicado ao Senhor. Então a Bíblia ela ampara, mas o apóstolo Paulo ele também preferia fazer a obra e trabalhar, né? Isso foi uma opção do apóstolo Paulo, né? Mais na frente a lição ela vai dizer. O senhor quer comentar alguma coisa, pastor? Só um detalhe que eu quero colocar aqui, é que nessa situação que Paulo foi construir tendas, é porque a igreja não podia manter ele, certo? Então isso mostra que um obreiro, um missionário, aquele que está fazendo a obra do Senhor,
Se a igreja não tiver condição de manter ele financeiramente, né, tudo que ele precisa, ele deve buscar meios, né? Porque hoje nós temos lideranças que impõem à igreja uma obrigação de não só manter, mas dar até uma vida regalada, né? A gente tem missionários que cobra caríssimo, porque é justo, se ele está integral na obra o tempo todo, é justo que ele seja abençoado pela obra. Agora ele não pode explorar, ele não pode tornar a obra muito cara, né? Nós gostaríamos até de ter alguns talentos aqui, alguns homens virtuosos, mas é muito caro, é muito pesado para a obra de Deus. Enquanto o apóstolo Paulo, o foco dele, que sempre foi o do Senhor Jesus, deve ser o da igreja, é vida, ganhar alma. Se tinha recurso, a igreja mantinha o missionário. Se não tinha, eles trabalhavam, eles faziam um outro ofício e ao mesmo tempo a obra do Senhor, tá? Então o pastor, o missionário, qualquer obreiro não pode colocar um jugo, uma carga financeira e material sobre a igreja que a igreja não pode lidar, porque tem irmãos na igreja que o pastor tem que dividir o alimento, tem que dividir as coisas com essa pessoa, tem que ajudar essa pessoa, né? Tem gente que não tem nada para comer, muitas vezes está desempregado, problemas gravíssimos. Então, se a liderança da igreja achar que a igreja tem que dar do bom e do melhor para ele, o foco dele não é realmente almas, porque quem está olhando para as almas, ele não vê dessa forma. Então, o exemplo de Paulo aqui, quando a igreja não pôde manter, ele foi trabalhar. Quando a igreja podia manter, amém. E em outro momento ele agradece aos irmãos que deram a ele todo o sustento que ele precisava, mas em outro momento não puderam. Teve caso também que Paulo foi arrecadar alimentos, né, para levar para os irmãos que estavam com fome, né? Então, essa é a obra do Senhor, esse é o exemplo que nós temos na Bíblia para a igreja e para a liderança. O exemplo que o pastor deu, né, bem colocado, e que eu conheci, né, meu primo, sem citar, ele também já foi de outras denominações, né, que realmente exigia, pagava um salário a ele, mas exigia também uma meta por mês que aquela igreja deveria arrecadar, né? Então, quando o ministério ele parte para esse ponto, como o pastor enfatizou, aí já não é mais o amor pelas almas, né? É o amor pelo dinheiro. E o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, né? E ele tem levado a muitos à destruição. Porque quem prova do dinheiro, quem se fadiga, a palavra de Deus diz que ele nunca se fartará. Ele sempre vai querer mais. Ele sempre vai querer mais. Então, quando o ministério ele tira o foco, entendeu? De ganhar a alma, de ganhar a vida para o reino dos céus, e em foco em ganhar dinheiro, então aí ele já perdeu ali o foco que a Bíblia nos traz, né? E muitas das vezes nós vemos exemplos, né? Exemplos aí por aí afora, mas o julgamento ele tem que vir do Senhor, né? Continuando aqui no versículo 9. Porque vós lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós pregamos o evangelho de Deus. Então é aquela parte a qual o pastor falou, né? Que o apóstolo Paulo ele não queria ser pesado para o ministério. Então ele trabalhava, e eu creio que com o trabalho dele ele também ajudava até a obra, né? Pelo que ele ganhava, né? Porque ele se sentia pesado se ele ficasse apenas ali na dependência dos irmãos, né, também de ajudar. Tinha muitos mantedores também da obra de Deus, mas ele também preferia trabalhar. Posso passar, pastor? Primeira Tessalonicenses 2:9, viu? O texto que eu li. Em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Meyer Perlaman diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar a oferta das pessoas que ele procurava para ganhar para Cristo, pois o seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro.
Então, esse comentário bíblico desse teólogo pentecostal, ele vai dizer que o apóstolo Paulo não aceitava a oferta das almas que ele ganhava para o reino dos céus, justamente para não vir uma pessoa mal intencionada dizer que ele estava fazendo aquela obra por dinheiro, né? Porque muitas das vezes as pessoas fazem comentários, esses comentários, só trabalha por dinheiro, só faz por dinheiro. Entendeu? O apóstolo Paulo, ele não aceitava oferta daquelas pessoas a qual ele ganhava. Não que era errado, mas para as pessoas não ter uma interpretação errônea daquela atitude dele, né? Ele queria enfatizar, ele queria focar que aquela obra que ele fazia era exclusivamente para povoar o reino dos céus, né? Com o objetivo de ganhar alma para Jesus. Versículo 1 Coríntios 9, 16 ao 18. 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não anunciar o evangelho. 17. E por isso, se eu faço de boa mente, terei o prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Só um momento. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ali o evangelho foi imposto para ele por obrigação, e ele vai dizer, ai de mim se eu não anunciar. Não é que Jesus Cristo ele seja ruim, ou que ele vá punir aquele que não anunciar, ele dá o livre-arbítrio. Mas o apóstolo Paulo, ele se sentia obrigado de fazer a obra de Deus. Ele não fazia muitas das vezes por obrigação, mas por amor. Ele amava a obra de Deus. No entanto, que ali, como eu enfatizei mais cedo, depois de Jesus, ele foi um dos maiores ali que anunciou o reino de Jesus Cristo. Ele foi o arquiteto do cristianismo. Ele foi encarregado de espalhar Jesus Cristo ali por todas aquelas terras pagãs. Aquelas terras que adoravam imagem de escultura, adoravam o Deus pagão. E o apóstolo Paulo, ele vai ganhar a alma ali naqueles lugares. Entendeu? E ele vai dizer, ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Ele vai dizer, e por isso faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me confiada. A palavra de Deus, se eu não me engano, pastor, diz no livro de Jeremias, que maldito é o homem que faz a obra de Deus negligentemente ou fraudulentamente, né? Então, nós não temos que fazer por obrigação, mas sim por amor. Eu estava lendo um estudo que aquele homem dizia que a gente tem que chegar a um nível de intimidade com Deus, porque as pessoas hoje em dia, ela ora só na hora da precisão. Eu vou orar porque eu estou precisando disso ou daquilo, eu estou precisando de uma bênção, eu estou precisando de uma vitória, de uma saúde. Não, nós temos que orar e buscar a Deus ali como uma intimidade tão grande, como se fosse uma necessidade da nossa vida, a gente se comunicar com Deus, né? Porque Jesus, ele quando desce ao céu da terra, ali na oração do Getsêmani, ele se desespera em se desligar 3 dias e 3 noites do Pai, né? Então ele se desesperou ali, não por ele sofrer, porque ele já sabia que era imputado aquilo ali para ele, mas por se desligar do Pai, né? Então nós temos que ter esse nível de intimidade, de não perder o contato, de não se desligar, né? E quando a gente chegar a esse nível, a gente vai ser um bem-aventurado, não é isso, pastor? O senhor quer fazer um comentário? Vou passar aqui, viu, meus amados irmãos? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Se quiser, pode ficar à vontade, viu? Irmão Batista? Dá aí o microfone para ele, irmão Silvio. Pronto, pode ficar à vontade. Seus irmãos com a paz do Senhor. Não, a respeito da oração que Jesus ensinou para os seus discípulos, né? Orai sem cessar. Quer dizer que não tem hora, né? Tem que orar toda hora, todo instante, né? Sem cessar, né? Porque orando sem cessar, certamente vamos receber algo da parte de Deus, né? Louvado seja Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.
O comentário do irmão Batista, né? Temos que orar sem cessar, né? Porque no momento que a gente deixa, a gente relaxa, no momento de oração, no momento de comunhão com Deus, né? O inimigo ele vem com a tentação, né? Ele vem tentar, ele vem querer desviar o foco. Mas o importante é a gente estar ligado com Deus, né? O Pai Celestial. Vamos passar. Outros sim, Priscila e Áquila, constituem um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período, em momentos específicos. Assim eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa forma, por meio das suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem os próprios mantedores. Então, aqui a revista ela fala que eles usavam ali do seu dom e do seu talento para ganhar também aquelas pessoas, tipo ali os clientes, né? Eles aproveitavam daquela oportunidade de vender aquelas tendas para aquelas pessoas que iam comprar e já aproveitavam a ocasião para falar também da palavra de Deus, né? Para poder levar a palavra de Jesus Cristo de Nazaré ao coração daquelas pessoas, a qual muitas das vezes não conhecia, né? Eu lembro que antes de eu ser crente, irmão, eu trabalhava ali em um supermercado e eu ficava naquela porta muitas das vezes aflito. Muitas das vezes os problemas do dia a dia, muitas das vezes ali angustiado, de ressaca, e passava um irmãozinho que ele era deficiente dos pés, mas aquele irmão ele tinha uma alegria tão grande, irmão. E eu imaginava assim, como é que pode esse irmão ser tão alegre? Ele andava numa cinquentinha, aquelas motinhas cinquentinha, ele comprava e revendia, e ele tinha uns pezinhos tortos, era o irmão Marquinho. E eu estava na porta e quando eu escutava era o grito: Jesus te ama, meu amado, glória a Deus. E eu olhava para aquele homem, mas aquele Jesus te ama, ele trazia uma paz tão grande para o meu coração. E eu ficava: ô meu irmão, obrigado, eu estou precisando dessa palavra. Ele me dava um abraço ali naquela porta, e ali ele alegrava o meu dia. E depois que eu me converti, eu comecei a Deus me honrar com os talentos. E eu cheguei a pregar na igreja do irmão Marquinho. E eu subi lá em cima, o irmão Marquinho estava lá embaixo escutando. E eu fui desse testemunho lá. E ele glorificou, né? Ele dizia: outrora, esse homem aqui era errado. Eu pregava a palavra para ele no trabalho. E hoje em dia ele está aqui pregando para eu escutar. Mas é assim que Deus faz. Não para minha honra, nem para minha glória, né, meus amados irmãos? Mas só um Jesus te ama. Só uma palavra que você solta no coração das pessoas, isso aí já é tudo que a pessoa deve estar precisando naquele dia, né? A ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para que ministram com uma normal, legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomenda nas escrituras desde os tempos antigos do Antigo Testamento, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12. Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, né? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, Gálatas 6 e 6. Quer comentar, pastor? Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar. Então, o apóstolo Paulo ele vai reconhecer aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 13, que ele não tinha ensinado adequadamente, né? As pessoas trazer o mantimento para dentro da casa do Senhor, para poder trazer a oferta, para poder dizimar, porque tudo isso aí é bíblico. Nós não temos assim um governo, uma prefeitura. No entanto, eu gosto aqui da igreja, que o pastor disse que nunca dependeu, né? Porque tipo assim, o dízimo ele é bíblico.
Mas se os irmãos não abençoar, alguém vai ter que abençoar. A obra, ela se mantém. Jesus, ele dá continuidade, entendeu? Ele levanta pessoas para poder abençoar na casa do Senhor. Mas o apóstolo Paulo diz, ele reconhece aqui, que ele não tinha ensinado adequadamente aos novos convertidos a sustentar a obra de Deus. Versículo 13, porque em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo não fui pesado, perdoai a este agravo. Pode fazer esse comentário, pastor, do 13? Então ele vai falar aqui no 13, ó. Porque ele vai se comparar. Porque em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas? A não ser, a nós mesmos não foi pesado perdoar esse agravo. Então ele está pedindo desculpa, né? Ali a igreja, se ele foi pesado para a igreja em questão financeira, né? Se a igreja ajudou ele demais, ou alguma coisa assim, pelo que eu entendi. É assim, pastor? Privando-os do fruto que devia abundar, à conta de quem dá voluntariamente. Filipenses 4,17, 2 Coríntios 11, do 7 ao 12. Não que procure dádiva, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Está lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 17. Vamos lá. No entanto, Paulo geralmente não aceitava as ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs, e muito menos as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipe. Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 12. Então a revista quer enfatizar que o apóstolo Paulo geralmente ele não aceitava ofertas em dinheiro, né? Eu creio que aquele dinheiro ali era convertido em quê? Em mantimento, em alimento, para poder sustentar os missionários na obra de Deus, né? Para poder comprar comida, para poder comprar água, porque tudo naquele tempo era mais escasso. Então, oferta em dinheiro, ele não aceitava em dinheiro vivo, em espécie, para que ele não servisse de escândalo. A própria palavra ela fala, né? Não que fosse errado ele receber, mas para que alguém não viesse maldar aquela atitude na qual ele estava tendo. Missionários fazedores de tenda. Fazedores de tenda. Eu creio que vai explicar o que quer dizer essa palavra. Fazer tenda não é uma ideia nova, é tão antiga quanto as escrituras, conforme estudamos em Atos, no capítulo 18. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tenda tem a ver com os discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela sua igreja, para usarem dons, talentos, habilidades profissionais no campo missionário. Então, meus amados irmãos, aqui vai explicar, né, o que é que quer dizer a palavra missionário fazedores de tenda, né? Vai falar que é uma ideia antiga, eu creio que vem desde a época dos patriarcas, pela Bíblia, a gente vai aprender lá na Bíblia, que desde os patriarcas, Abraão, ali ele já construía tenda, passou para Jacó, para Isaac, Jacó e assim por diante, né? Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tenda tem a ver com os discípulos de Jesus, ó, chamados e comissionados pela sua igreja, para usar os dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. Então, podemos ver que todos aqueles 12 discípulos, junto com 70, depois assim multiplicando, mas a Bíblia enfatiza nos 12, todos daqueles tinham uma profissão, né? Então, eles deixaram tudo que eles tinham ali para trás para poder ser seguidor de Jesus. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de alma, né? Pedro era pescador de peixe, o seu irmão também. Então, todos aqueles tinham habilidades profissionais, né? Então, no tempo de Jesus também, eu creio que Jesus também deixava eles conciliar, né, pastor? Ali o ofício que eles tinham também com a obra de Deus. São profissionais de negócio em missão, que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Segundo os missiólogos,
por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistia na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudo e etc., para se dedicar integralmente à obra de Deus. Então, segundo esses missiológicos, muitos anos, o entendimento da forma de fazer missões era deixar tudo, abandonar tudo, para se dedicar principalmente para a obra de Deus, em tempo integral, né? Não trabalhar, não fazer nada, e sim ficar 24 horas pregando e falando do amor de Jesus, fazendo a obra de Deus, né? Eu conheci um missionário no início da minha fé, era um casal, que eles diziam que eles tinham tempo integral de fazer missões, e ele andava ali pelo Brasil e pelo mundo, e uma vez ele foi pregar lá na igreja que eu me congregava, e ele disse que uma vez orando, fez um propósito com Deus, e o Senhor falou com eles, que eles arrumassem as malas e fossem para o aeroporto, e eles disseram assim, que não estavam entendendo por que o Espírito Santo estava falando aquilo, se eles estavam sem nenhum centavo, eles estavam sem direção. Mas eles foram obedientes à voz do Espírito Santo, cada qual arrumou sua mala e foi para o aeroporto daqui de Fortaleza. E disse que sentaram no banco, o Espírito Santo diz, eu vou enviar uma pessoa para comprar uma passagem para vocês e para Manaus, que eu tenho uma obra para vocês fazer lá. E ele disse que esperou de manhã até de noite, e de noite apareceu um casal e disse, o Espírito Santo me enviou para poder comprar 2 passagens para você ir para essa cidade de Manaus, porque lá tem umas almas precisando do trabalho missionário que vocês fazem. E ali ele pegou aquelas passagens, só pela fé, pastor, viajou para Manaus. E ele disse que lá tinha uma localidade que estava necessitando daquele trabalho que eles faziam, e ali ele ganhou muitas almas para o reino dos céus. Ali eles foram mantidos naquela obra, né? Eles foram mantidos ali, não passaram necessidade alguma. Depois ainda encontraram pessoas para mandar eles de volta para cá. E eles davam esse testemunho, né? Eles viveram o quê? Viveram pela fé, né? Eles foram pela fé, foram obedientes à voz do Espírito Santo, fizeram a obra a qual Deus, o Senhor Jesus, tinha com eles naquele lugar. Tem alguém que quer comentar alguma coisa? Pastor, pode falar. Eu quero só fazer uma observação aqui, quando ele fala assim, grande antagonismo, né? É que os missionários ocuparam uma posição hoje bem diferente da Bíblia, certo? Muitos missionários, não são todos, muitos, né? Como o diácono Rondinelli explicou, há 30, 40, 50, 100 anos atrás, a gente houve testemunho de pessoas que não dependia de dinheiro, não fazia obra para enriquecer, para ganhar fama, para ter glória, né? Então, assim, existe na minha visão, assim, que a gente ora, a gente reflete, né, pedindo a Deus um entendimento. Eu entendo que a igreja já há muitos anos, ela é uma instituição muito organizada, juridicamente, questão estrutural, financeira, que não precisaria e não precisa de pessoas que vão fazer missões ficar dependendo, né, dessas situações como o diácono Rondinelli colocou aqui, tá certo? O exemplo desses missionários. Claro que Deus sabe de tudo que está no coração. Às vezes um missionário tem uma visão que a liderança da igreja não tem, e ele se dispõe a fazer a obra assim, dessa forma, dependendo de que Deus use alguém para abençoar. Mas eu não concordo que a obra missionária deve ser feita dessa maneira, porque eu tenho certeza, irmão, que se um irmão quiser fazer missões, se ele quiser viver o tempo integral na obra, mas fazendo missões mesmo, indo às almas, evangelizar, ganhar, ensinar, acompanhar as pessoas, eu creio que os ministérios, eles podem sim se organizar. Hoje tem organizações de ministérios também, através de convenções, que eles se unem, que eu já participei de convenção, para apoiar um determinado irmão num campo missionário. Agora é o seguinte, as obras de missões hoje, a maioria delas, né, principalmente o que a gente vê assim próximo de nós,
Os missionários querem estar só em cima de púlpito, pregando, entregando revelação, entregando visão. A obra missionária realmente, de verdade, é ganhar almas, é ir atrás das pessoas, é fazer cruzadas, é ter algum movimento, né, para atrair pessoas, para salvar pessoas. Não é a missão principal do missionário não é estar em cima de púlpito, não. A obra principal de um missionário é campo, é ganhar almas. Tá? Então, muitos não querem, muitas das vezes, entrar nesse sistema, tá? Entrar, e há um problema muito grande com essa questão do missionário, porque na Bíblia não tem um título de missionário, não tem. Paulo era apóstolo em missão, então pode ter um diácono em missão, pode ter um presbítero em missão, pode ter um pastor em missão, pode ter uma irmã diaconisa em missão, mas alguém consagrado para a missão, por exemplo, chega um missionário numa igreja, aí pergunta assim: irmão, qual é o seu título? Eu sou missionário. Sim, mas aí quer se nivelar às vezes a um pastor que ainda não tem nem experiência, né? Então isso é uma confusão que há décadas, né, 30, 40 anos, dominou a igreja. Antes a igreja tinha um evangelista, que o evangelista era aquele que recebia um dom de Deus para envolver os irmãos da igreja. Ele tinha uma capacidade de envolver em oração, em consagração, em vigílias, e mobilizar o povo para ir para as ruas, para os lares, para fazer cruzada, para ganhar alma, trazer as almas para a igreja. Eu conheci evangelista na igreja, que dificilmente ele chegava na igreja sem uma alma. Eles sempre traziam um visitante, uma pessoa para ouvir a palavra de Deus, né? Isso mudou. Então o título nos grandes centros, em São Paulo mesmo, irmão, há 25 anos atrás, né, 30 anos atrás, eu vi muito disso em rodoviária, em aeroporto, em vários lugares. Chegar uma pessoa e dizer: olha, Deus mandou falar com você, meu irmão, porque eu estou na obra missionária, estou precisando de uma passagem. Eu não concordo com isso não, irmão. Um missionário, ele tem que congregar numa igreja, ele tem que ter uma igreja que apoie ele tem que expor para a igreja qual é o projeto dele de ganhar alma, de acompanhar alma, de assistir almas. Tem pessoas que dizem: eu fui num lugar, ganhei 100 almas. Teve um que disse que ganhou mais de 1000 almas. Eu disse: me dê o nome de uma. Ele não sabe o nome de uma alma, entendeu? Não sabe. Olha, irmãos, o quanto de pessoas que entram dentro de uma igreja evangélica, que sai e as pessoas não sabem nem o nome dessa pessoa. Que missão é essa, irmão? Que não acompanha as pessoas, que não está junto das pessoas. Então é uma desordem, tá certo? É uma desordem. Então a igreja já há muitos anos, ela tem estrutura financeira, ela tem condições de se organizar com outros ministérios para apoiar. Por exemplo, teve um irmão agora de São Paulo que está vindo fazer missões de novo aqui, o pastor José Rivaldo. Aí ele pede o apoio. Aí as igrejas do Rio Grande do Norte ajudam, as igrejas da Paraíba ajudam, as igrejas aqui do Ceará, eu tinha falado com 2 ministérios para ajudar, porque ele vai pregar, ele está. E outra coisa, ele vai para os lares, vai para qualquer lugar fazer a obra do Senhor para ganhar alma. Aí está certo. Amém? Então, assim, essa coisa esse tópico aqui, Diácono Rondinelli, é muito importante. São profissionais de negócio. Essa coisa de missões, a maior parte hoje é puro negócio, é puro comércio. Então, a igreja tem que ficar atenta, tá? Eu acho que os irmãos dificilmente vêem um missionário por aqui, né? Foi algum missionário lá no Pacto Vaqueiro, esse tempo que você está lá, Zé Carlos? Não aparece nenhum, né? Só ele. Não vai. Agora, eu ainda alcancei um tempo que um irmão chegava numa igreja bem simples, que Deus tinha mandado ele lá. Ninguém vê mais isso não, irmão. Todos eles, a maioria são caros, cobra caro. Teve um que foi do início do nosso ministério, que foi pregar numa igreja de um pastor amigo meu, e depois o pastor ligou para mim dizendo que quando terminou o culto, o pastor foi dar uma oferta a ele, né, que ele viaja, tem agenda, né, essa coisa de agenda, pregando por aí. Quando foi dar a oferta, ele: não, pastor, nem assim não, as coisas mudaram, agora tem um preço estipulado. Aí o pastor: irmão, desculpa, né? Esse é pastor missionário, viu? Ele tem a igreja dele, o ministério dele, mas é pouco, ele vai para as igrejas para ganhar dinheiro mesmo. Aí o pastor: não, me desculpe, não, mas o pastor não sabia, tudo bem. Não, você vai dizer quanto é que eu vou lhe pagar. E lutou até que ele disse, pagou.
O pastor disse, nunca mais ele sobe no altar da minha igreja. Da minha igreja que Jesus confiou a esse pastor. Então é isso que nós estamos assistindo. Isso não é missão, irmão. Missão é ganhar almas, missão é acompanhar vidas, missão é o que Jesus fez, né? Evangelizou uma mulher samaritana, chamou um que estava gritando, mendigo, pedindo esmola, traz ele aqui, e operou na vida dele. Missão acima de tudo, o pecador é ir buscar o perdido. Desculpa aí, Diácono Rondinelli. Pastor, glória a Deus. Então, um comentário aí bem colocado, né? Para a gente entender de missão, né? A gente só observar o que o Senhor Jesus ele fez, né? O Senhor Jesus ali, eu creio que nem o judeu ali que dizia que já era salvo, já estava salvo, que fazia tudo certo, que não pecava, que só quem pecava era os outros povos, né? Nenhum tinha coragem de evangelizar dentro da cidade de Samaria, né? E Jesus ele usa ali daquela estratégia de atrair uma mulher, através de uma mulher atrai muitos outros, e através daqueles outros ele consegue entrar naquela cidade, a qual eu creio que nunca, viu, pastor? Depois da briga deles lá, ninguém tinha entrado, porque era apedrejado, era cuspido, entendeu? E assim vice-versa. Não tinha diálogo, a intolerância era grande, eles não se toleravam, nem de falar, de conversar. Eu estava assistindo uma série que, quando eles se cruzavam no caminho, era um jogando pedra no outro, eles davam um choque, eles não conseguiam se encostar um no outro, mas Jesus ele conseguiu não só ganhar aquelas pessoas, mas ele conseguiu entrar lá dentro, coisa que ninguém nunca conseguiu, né? Jesus conseguia ter um diálogo com um leproso. Quem é que tinha coragem de conversar com um leproso? Pensava logo em pegar aquela lepra que aquele homem carregava. Mas Jesus, ele chega, ele diz assim, Senhor, se tu quiseres eu posso ser limpo. Ele disse, eu quero ser limpo. É numa simplicidade tremenda. Entendeu? Ninguém vê ali Jesus sapateando, rodando, bradando, girando, pulando, não. Ele apenas com a palavra, ele diz, levanta e anda, toma teu leite e anda. Se tu quiseres, eu posso ser limpo, eu quero ser limpo. Pronto, é uma simplicidade tremenda. É um homem que cospe no chão, que faz o lodo, que passa no olho do homem, o homem volta a enxergar. Numa simplicidade, não é na mesmice, mas na simplicidade, né? Então, o maior exemplo de missão, de missionário, é o próprio Senhor Jesus Cristo, depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, né? Posso passar, pastor? Hoje o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou um empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Mais uma vez aqui a revista ela fala sobre a questão de conciliar o trabalho, né, o nosso trabalho cotidiano com a obra de missão, a obra de Deus, né? Um detalhe importante é um profissional fazendo missões, médicos, né, faz muitas missões, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, principalmente a área da saúde. Em muitos países, irmãos, tem muitos trabalhando, profissionais trabalhando sem ganhar. Esses trabalhos de assistência social, de advogado, de construtores, de engenheiro, muitos servos do Senhor profissionais, eles dedicam as suas habilidades, as suas profissões para ajudar comunidades. Eu conheço, eu vi o testemunho de uma igreja que não é evangélica, mas parecida conosco, né? Que eles fazem mutirões e constroem inclusive casas para quem não tem, comunidades muito carentes, e ali participa o pedreiro, o servente, o engenheiro, tudo voluntário. Então isso é muito bonito, né? Porque a missão ela deve ser integral, ela deve ser espiritual, física, ela deve ser biológica, né? Ela deve ser o todo, atender toda a necessidade dos seres humanos. Isso é uma bênção. Então a questão que o pastor falou aqui é sobre a pessoa usar o seu profissionalismo em prol de fazer a caridade e a missão na obra de Deus, né? O médico ele vai usar o que ele sabe, o talento, a sua profissão, para poder atender aquelas pessoas que não podem pagar, né? O enfermeiro da mesma forma. O meu irmão ele teve nesse interior do Ceará, agora interior mesmo,
brabo, que não precisa nem a gente ir para a África, pastor, para a gente ver o que é miséria, né? Aqui no interior brabo mesmo do Ceará, onde as pessoas bebem lama. Ele disse que chegou numa porta de uma mulher e aquela mulher com 2 meninozinhos, um de um lado e um do outro. O menino com aquelas barrigas d'água, né? E ele perguntou o que era aquilo, ele foi entregar a cesta básica. E a mulher disse que é a água que eles bebem, né? E ele disse, por que a senhora não fervendo de beber? Não, mas mesmo fervendo não mata a bactéria. Mas se morrer, a gente enterra ali no quintal, né? Desse jeito. Então aqui mesmo no Ceará, tem interior mesmo seco, que as pessoas bebem lama e não tem o que comer, né? Então não precisa nem ir para a África para a gente presenciar certo tipo de situação. A força missionária no mundo. Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus, pela sua graça, para conciliar o mundo consigo mesmo. Está lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19. E ele conta conosco para continuar essa missão. Então é a continuação, né? Jesus fez, o apóstolo Paulo fez, depois do apóstolo Paulo vieram os outros, e hoje em dia ele conta comigo e com você para a gente continuar essa obra, a qual Jesus ele não direcionou. E tudo isso provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. No 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliado consigo e o mundo, não lhe imputado com os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Glória a Deus. Neste sentido, a maior força missionária cristã no mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a cristão através de suas vidas e trabalho, né? Aquilo que o pastor vem falando, a pessoa usa o que ele sabe do profissional para poder, tipo, é carpinteiro, ele faz uma casa para quem não tem, é pintor, ele pinta, ele reforma, ele traz alguma coisa de benefício com o que ele tem de profissional. E sem abrir mão de pregar, né, pastor? A palavra de Deus, sem abrir mão de levar, ele pode usar até como uma estratégia, né? De ganhar aquela alma a qual está necessitando, não como barganha, mas sim como uma estratégia de chegar até aquela pessoa para poder levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vimos esse princípio bíblico em 1 Coríntios 9, do 20 ao 22. Quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando com eles a fim de se contextualizar o evangelho. Isso é o que eu acabei de falar. E fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. 21. Para que o que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar o que estão sem lei, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então o apóstolo Paulo fala sobre uma adaptação, né, pastor, para se chegar nas pessoas. Ele vai se dizer que ele se fez como judeu, mas ali não era para praticar, fazer as suas práticas pecaminosas, a qual alguns faziam, mas para chegar, para ter um diálogo com eles, para poder ganhar eles para o reino dos céus, né? Ele vai dizer para aqueles que estavam debaixo da lei, para os que não eram cumpridores da lei. Ele vai querer ganhar para os que estão com lei, como se estivesse sem lei. Não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Isso quer dizer, né, pastor, que muitos daqueles, eles ainda estavam ali na Torá. Ainda acreditavam ali no Velho Testamento, não que fosse errado, entendeu? Mas quando Jesus veio, ele diz, eu não vim para abolir a lei, mas sim vim para cumprir. No entanto, que ele pega 10 mandamentos, torna em 2, né, pastor?
amar o teu Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro, e o próximo como a ti mesmo. Né? Porque quem pratica esses 2 mandamentos, ele não vai adulterar, ele não vai matar, ele não vai roubar. Então, 2 mandamentos ali que foi imputado por Deus, né? Por Jesus Cristo. Então, ele vai falar que ele se fez de tolo, né? Fez como um fraco, para chegar nos fracos, né? Porque se ele chegasse com a eloquência que ele tinha, com a sabedoria que ele tinha, a pessoa, não, sai de perto de mim, eu sou fraco, eu não tenho ali um moral, um caráter nem de conversar com você. Mas o apóstolo Paulo, ele se fez fraco para chegar no fraco, para ganhar o fraco. A palavra de Deus diz que ele se fez tolo para ganhar os tolos, né? De desentendido, de desapercebido, para se chegar naquelas pessoas a qual necessitavam ouvir a palavra de Deus, de Jesus Cristo. Quer comentar alguma coisa, pastor? Pode pegar, pastor. Assim, é muito importante esse texto, porque aqui tem um ponto que nós já estudamos nas lições anteriores. É nós conviver com todos os tipos de pessoas, né? Saber lidar com todos os tipos de pessoas. Então aqui ele traz o grupo dos judeus, né? Ele sabia quem era o judeu, porque ele era judeu, ele sabia como era a visão do judaísmo, agora parte dentro da igreja de Jesus. Então ele soube trabalhar com essas pessoas. Também com os fracos, né? Aqueles que não conseguiam, né, alcançar aquele nível que deveria alcançar, ele soube lidar com essas pessoas, porque tem pessoas que muitas das vezes já chegam no outro condenando, um irmão comete um erro, uma falha, já chega condenando, né? Eu mesmo alguém disse para mim assim, porque um irmão escandalizou na obra, fez coisas muito graves, e esse irmão me procurava, conversava comigo, e eu acompanhei, né, ele, a família, e alguém chegou para mim assim, você está dando muito apoio a ele, daqui a pouco você vai fazer o mesmo que ele fez. Não tem nada a ver, ele é uma alma, ele é um ser humano, né? O que a igreja tem que deixar claro para as pessoas é o que é certo e o que é errado. Agora, tratar, desprezar, abandonar, jamais. Então, quando Paulo diz que ele se fez tolo, não era que ele estava sendo fingido, não era que ele estava concordando com o erro da pessoa, com certas idiotices até das pessoas, mas ele se aproximava, ele tinha contato com essas pessoas, porque existe uma diferença, irmãos, de nós, primeiro, não concordarmos com o erro, mas também não destratar as pessoas, né? Não destratar, porque tem pessoas aí que odeiam crente, porque o crente não tem respeito pelo ser humano. Tem crente que não tem, já chega condenando, aí cita o que a pessoa faz e já diz que vai para o inferno, é isso, é aquilo. É uma grosseria muito grande. Eu, no início da minha fé, há mais de 30 anos atrás, eu vi muita confusão no meio de rua, com crente, em ponto de ônibus, dentro de ônibus, em trem, ruas, cultos assim, público, confusão até de puxar arma mesmo para matar crente, devido às agressões, né? E não é assim. Então, quando Paulo diz, fez de tolo, ele suportou o fraco, ele conviveu com o judeu, ele está dizendo que nós temos que conviver com os diferentes tipos de pessoas, de ideologias, sendo firme naquilo que nós cremos segundo os princípios de Deus, mas sem, contudo, agredir as pessoas. Olha, a igreja evangélica é rotulada já há muito tempo no nosso país como uma igreja homofóbica. Sabe o que é homofobia? É alguém que odeia o outro, que quer a destruição do outro. E os cristãos não são homofóbicos. Parte do cristianismo, sim, agride as pessoas, trata muito mal, né, certas ideologias. Não é assim, meu irmão. O nosso inimigo, amanhã ele pode ser nosso irmão na fé. O pior homem da terra, amanhã ele pode ser nosso irmão na fé. Jesus pode salvar. Quem era o apóstolo Paulo, meu Deus do céu? Ele tinha que ser isso mesmo, porque ele queria destruir a igreja, ele queria exterminar a igreja, pensando que estava fazendo um favor a Deus. Então, irmãos, aqui o apóstolo, eu vejo aqui, e em outras partes ele fala também, de como nós devemos lidar com as diferenças. Amém, meus irmãos? Nunca concordar com o erro, mas nunca destratar, humilhar, nunca agredir. Tá? Isso é muito importante. Obrigado. É verdade, nesse ponto que o apóstolo Paulo ele era capaz, ele tinha um discernimento de estar com diversos tipos de pessoas, né? Não fazendo o que elas faziam de errado, mas
suportando as pessoas, né? Porque a questão dessa intolerância de um certo determinado tipo de pessoa foi que dois pastores renomados, que eu não vou citar o nome, subiram no altar e foram em rede social falar mal, entendeu? E agredir. Então, até hoje, as pessoas rotulam os crentes, têm raiva, generaliza de uma maneira, coloca de uma maneira em geral, como se todo crente fosse daquela forma, né? Por causa da opinião de duas pessoas. Então, a opinião dele não é a minha, a opinião dele não é a opinião do pastor, entendeu? Se ele tem aquela opinião, não sei de onde foi que ele tirou. É gente decretando o céu e o inferno, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, a visão dos fariseus, né? Decretando, pessoas que vão ali para a Avenida Paulista, levam uma câmera, levam uma equipe, começa a afrontar as pessoas saem correndo atrás dele, bate neles, e ele taca a Bíblia no pessoal. Isso ali é um escândalo para a igreja, né? Isso ali não é evangelho. Você vê uma pessoa fumando no meio da rua, isso é o cigarro não sei de quem, joga isso aí fora, ou então você vai para o inferno. Eu creio que só quem tem o poder de decretar só o inferno é aquele que, quando ele vir, todos os joelhos se dobrará perante ele, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E ele veio como advogado, e a segunda vinda ele vai vir como juiz. Ele que vai decretar quem é o bode e quem é a ovelha. Vai separar os peixes, vai separar o joio do trigo, né? Ele diz que nem os anjos ele tem essa incumbência de separar, porque pode matar na hora da separação, né? Pode pegar alguém que seja inocente, que não seja joio, que seja trigo. Então só o Senhor Jesus ele tem a incumbência de fazer isso, né? Eu estava vendo um tempo atrás uma reportagem, uma mulher foi fazer um culto campanha em frente à casa dela. E na frente da casa dela tinha uma mulher que era de uma denominação e não gostava dela, odiava ela. E do outro lado tinha um policial também. E ela ali reuniu um pessoal da igreja para fazer o culto campal, botou uma caixa de som bem alta e começou a afrontar na oração que ela começou a fazer, começou a falar da mulher e do policial. O policial tirou o carro da garagem, pastor, atropelou todo mundo, quebrou as cadeiras e ela não morreu porque se trancou dentro de casa. Mas o que? Foi afrontar. Né? A gente não está aqui para afrontar, a gente está aqui para pregar, a gente não está para convencer, né? A gente está para pregar o evangelho. Quem aceitar será salvo, mas quem não crer também já vai estar condenado, né? É assim que a Bíblia nos relata. Vou continuar. Assim, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nação que são fechadas aos missionários tradicionais. Já os profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesse mesmo país. Cristão com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões tem acesso a lugares onde tradicionais missionários, plantadores de igrejas de evangelismo não têm. Né, pastor? Pode comentar, pastor, isso aí pra gente. Porque é o seguinte, os profissionais, primeiro eles oferecem o serviço, primeiro eles estendem a mão, entende? Quando nós vamos evangelizar alguém, primeiro você começa a conversar com a pessoa como dois seres humanos normais, e daqui a pouco a pessoa vai falar dos problemas conjugais, problemas de financeiro, alguma coisa, e você oferece ajuda. Muitas vezes quando a pessoa vai descobrir que você é crente, quando você está num lugar hostil, um lugar que não te aceita, certo? Você já ganhou o coração dessas pessoas com a sua boa vontade. Eu tenho um exemplo aqui da nossa igreja, num distrito próximo à nossa cidade que eu nasci, Cedro. Nós fomos fazer uma visita lá com uma irmã que congregou conosco, e a irmã Rita, onde ela vai, ela tem que fazer um culto, ela tem que fazer alguma coisa, né? Glória a Deus. E aí ela disse para essa irmã: nós vamos fazer um culto na casa da sua mãe. Vá devagar, irmã Rita, porque lá são católicos e já fecharam várias igrejas lá que entra lá. Lá eles não aceitam não. Aí eu disse: vai devagar, Rita. Aí chegamos lá, fizemos amizade, foi tanta conversa e tal, e conversa. E aí fomos visitar os familiares de casa em casa, conversando, lembrando de quando era criança, das histórias do tal da nossa. Aí o povo começou aquela alegria conosco, e quando terminava a gente dizia: a gente pode fazer uma oração? Pode.
Aí nós fazíamos uma oração, clamava por Jesus, pedia a bênção de Deus. Ia para outro lado, ia fazendo e fazendo. Eu sei que, assim, em 2 noites nós visitamos 20 lares, porque é tudo pertinho do outro, e foi aquela alegria. E eu sei que no terceiro dia nós dizemos, nós queremos fazer uma oração na casa da irmã Armênia, né? E eu queria que vocês fossem. Aí a gente, voltando de novo, aí eles disseram assim, não, mas tem a novena, né? Tem a novena. E que hora é a novena? De 7 às 8. Pronto, a gente faz a oração lá depois das 8. A gente espera vocês lá para tomar um café e fazer uma oração. Ora, tinha mais de 20 pessoas, bem 30 pessoas lá. Fizemos, louvamos, fizemos uma oração e foi aquela alegria. E aí no outro dia a conversa era essa, esses crentes aí é diferente. Oh, glória! Porque os outros já chegavam assim, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Olha, os demônios estão aqui na tua vida, na tua casa, olha, se você não largar isso, se você não tirar isso, isso e isso, era atacando. Foi o que aconteceu, depois dessa visita, fomos outra, nessa outra, fomos bem recebidos, marcamos um culto lá, meu irmão, ia fazer na estrada o culto. O dono de uma boate, de um lugar, um clube lá, disse, não, a igreja vai fazer o culto, é aqui no clube. Tu foi, Zé Carlos? Foi, né? Zé Carlos foi. Doou cadeira, doou tudo, certo? Tinha mais de 100 pessoas nesse culto, né? É muita gente. Eu ainda me lembro que nesse dia a mensagem foi Jesus, o bom pastor. Né? E foi uma mensagem maravilhosa, foi um culto maravilhoso, e desejaram muito nós voltar lá, mas é muito longe. Então, nós tivemos também uma experiência em Canindé, quando nós dissemos que ia fazer culto em Canindé, lá na casa do... Hein? Vários cultos também. Não pode, uma família lá que não vai aceitar. Fizemos culto no meio da rua, os cultos que nós fizemos, nunca deu problema, né? Então assim, a gente tem que apresentar Jesus, falar quem Ele é, anunciar a salvação, sem contudo agredir as pessoas, irmãos. E elas vão se converter, porque quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo, né? Sim, aí só para concluir, por que os profissionais, esses profissionais da saúde e tal, e outras profissões, eles têm mais facilidade? Porque eles estão a serviço. Eles não se apresentam logo como você tem que ser crente, você tem que isso, não. Eles oferecem serviço e através do serviço, né? Eu já tive pessoas que tinham maior dificuldade de dialogar com crente. Eu fui falar do que ele gostava, e no meio da conversa, Jesus entrou e deu certo. Quando eu ia ali pro interior ali da minha esposa, né, para ser bem rápido, tinha uma família lá que ela não gostava de crente. Aí toda vez que eu ia, eu ficava lá numa igreja lá que tinha perto, uma igrejinha lá, e as irmãs lá, não convida não, porque essa família aí tem raiva de crente. Aí eu fui lá, fiz a amizade, né, com minha esposa, convidamos para o almoço. Eu mesmo fiz o almoço, eles observando ali, aí na hora do almoço eu disse... Peraí, eles já iam começar a comer, não, a gente vai comer só depois que a gente fizer uma oração. Aí eu li uma palavra em Deuteronômio, fiz uma oração e eles ali tudo desconfiado. Aí almoçaram, ficaram satisfeitos, a gente abriu ali uma roda de conversa. E aí de noite vai ter um culto aqui, vocês estão convidados para vir aqui. Aí aqueles que tinham raiva de crente, pastor, de noite estava tudinho lá no culto. Entendeu? Então, a gente ofereceu o quê? Primeiramente o serviço, não é chegando de uma vez, porque quando a gente chega de uma vez, ele já tem um preconceito, uma ideia pré-aprovada, né, que o crente não presta, que o crente é isso, é preconceituoso, é homofóbico, mas quando a gente chega da maneira que Jesus Cristo trabalhava, se a gente seguir os mesmos padrões, a gente ganha um reino dos céus, né? O preparo dos fazedores de tenda. Como os outros missionários fazedores de tenda devem se preparar plenamente para tornarem os ministros transculturais mais eficientes do que puderem. Aqui é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do mestre. Está lá em 2 Timóteo 3,17. Vou ler aqui o 2 Timóteo 3,17, que diz assim, ó, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra.
Nesse aspecto, há um crescimento significativo de profissionais missionários, ou fazedores de tenda, chamado para missões. São homens e mulheres treinados por instruções missionárias com a experiência reconhecida para que eles usem as suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. É como a gente enfatizou outrora, né? Eles são homens e mulheres treinados, instruções missionárias com experiência reconhecida, para usar aquilo que eles sabem, aquelas profissões que ele tem, muitas das vezes formado, medicina, enfermagem, né, e outros artifícios também, para poder chegar naqueles países que são fechados, aldeias fechadas, que não aceitam a palavra de Cristo, para ter essa estratégia para poder entrar naqueles lugares e levar o nome de Jesus Cristo, né? Quer comentar alguma coisa, pastor? Pronto. Vocação, profissão e missões. Deus é quem chama. Amém, igreja? Deus é quem chama. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais. Grupos evangélicos de grande impacto, organizações missionárias relevantes no contexto nacional, até em outros países. Todavia, é Deus que coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Então, o que é que a revista aqui diz, né? Que é Deus que coloca no nosso coração, né? Coloca aquele amor pelas vidas, pelas almas, né? Aquele amor que a gente deve ganhar aquelas almas para o reino dos céus. A palavra de Deus diz que Jesus ele olha para aquela multidão e age de íntima compaixão. Ele olha aquelas pessoas como ovelha que não tem pastor, né? Aí ele vai falar aquela frase, né? Que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Ore para o dono da seara mandar trabalhadores para a obra de Deus, né? Para a seara. Então, é Deus que coloca no nosso coração a vontade, o intuito de estar fazendo a obra, não por dinheiro, não por ganância, não por vanglória, mas sim por amor às almas, para a gente povoar o céu. Não é assim, pastor? Glória a Deus. Nesse caso, é Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. Então, tudo aqui é pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus é que capacita, né? Muitas das vezes ali, depois ali da morte de Jesus e a ascensão, ou no Atos dos Apóstolos, os discípulos tinham aquele receio, né? O que é que eu vou falar quando eu chegar lá? O que é que eu vou dizer? Né? E a palavra de Deus diz que era só ele abrir a boca, que o Espírito Santo ele ia se encarregar de colocar as palavras certas na boca de cada cristão, né? Para que ele falasse do amor de Jesus Cristo. Ele é quem gera em nós o envolvimento com as causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive na realização pessoal. 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 16 e 19. Então, quanto mais intimidade temos com o Espírito Santo, ele vai colocando no nosso coração, né? O que é que a gente vai fazer, qual é o amor que a gente vai desempenhar, né, pela obra, qual é a obra que nós vamos fazer. Não é aquela questão do corpo, né, pastor? A gente tem um corpo e tem vários órgãos, vários membros ali, cada membro é responsável por alguma coisa, né? Mas se o braço ele não funcionar, né, o corpo ele não funciona direito, se a perna não funcionar, se a cabeça não pensar, né? Então, todos nós temos uma função, todos nós arde no nosso coração uma diferente obra. O irmão não prega, mas ele louva. O irmão ele tem um dom de aconselhar. O irmão ele tem um dom de evangelizar. O irmão ele vai onde as pessoas não vão. Então, quando o irmão vai, o outro não vai. Nem por isso ele é menor ou é maior do que o outro, né? Então, a gente no corpo da igreja, várias pessoas têm as suas funções como os membros no corpo humano, né? Exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos o nosso propósito de vida. Olha aí que maravilha. A vocação é a missão única
para cada qual de nós for preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivados e criados por Deus. Então nós fomos criados por Deus com uma vocação, né? Aquela vocação de ganhar alma, cada qual ele tem um serviço na obra de Deus. Nem que o meu serviço seja maior ou mais importante do que o serviço do irmão, né? Se eu fizesse o serviço sozinho, se não tivesse o irmão também para fazer o dele, e assim por diante, né? Quando se reunimos, um tem salmo, o outro prega, o outro profetiza, o outro tem um dom de ensinar, né? Como o pastor Vicente, né? Ele tem um dom de ensinar, ele traz os estudos para poder a gente aprender na obra de Deus. O irmão Silvio, ele já tem um dom de louvar, o irmão Zé Carlos ali é o evangelista, né? Evangelista Zé Carlos, já tem outra obra diferente, e assim por diante, que o Espírito Santo coloca em nós uma vocação para cada tipo de serviço. Quer comentar alguma coisa, pastor? Ele mesmo que nos dá condições para realizarmos tais tarefas, por meio de nossos dons e virtudes, tornando parte integrante de seus planos para a sua honra e para a sua glória. Então ele derrama na nossa vida os dons a cada um da maneira que ele quer, não para a gente se vangloriar. Porque quando o homem se vangloria de algo que ele tem dado por Deus, né, ele cai, ele se exalta. Então a palavra de Deus diz que quando o homem se exalta, Deus abate, né, e levanta aquele que é humilhado. Né? Então ele derrama na vida de um irmão uma coisa, na vida do outro irmão. Nada é igual. Para quê? Para que a gente faça a obra de Deus. Entendeu? Para que todos os membros do corpo funcionem dentro do corpo de Cristo. Não por acaso o apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente, comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a boa notícia a outros povos. Então, como eu disse outrora, o apóstolo Paulo ele foi escolhido ali para ser o arquiteto do cristianismo entre os gentis, né? Os judeus ali eles já tinham aqueles discípulos de Jesus, e o apóstolo Paulo ali ele foi separado para levar, né? Porque ele já tinha letra, mas não tinha graça. Então Jesus ele derruba ele do cavalo e diz: você tem a letra, agora eu vou te dar a graça para que você leve o evangelho para aquelas partes ali a qual não conhece. E aquelas partes ali conheceram Jesus Cristo através do apóstolo Paulo, né? Aqui a revista ele vai dar aqui atribuições ao apóstolo Paulo. Vai dizer que ele era um homem de fé. Ele cria, ele vivia pela fé. Outro ponto importante na vida do apóstolo Paulo, ele era o quê? Obediente. Outro ponto na vida do apóstolo Paulo, ele era o quê? Comprometido, e comprometido até demais, não era, pastor? Que às vezes o Espírito Santo dizia para ele não ir, não vai para aquela cidade, porque o que te espera ali é cadeias e grilhões. E mesmo assim ele ia, era preso, era açoitado, mas ele não deixava de falar do amor de Cristo. Amém, igreja? Alguém quer comentar alguma coisa? Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus eram para ser experimentadas por cada cristão, igualmente anunciada aos outros com todo o comprometimento. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11 ao 14. O 11. É assim nós que vimos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Não cremos também, por isso também falamos, sabendo que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11 ao 14. Assim o apóstolo Paulo exercia sua vocação, anunciando sobre Jesus e testemunhando do evangelho por onde Deus o enviava. Então, onde Deus enviava o apóstolo Paulo, ele falava do que Jesus tinha feito na vida dele e anunciava as maravilhas do evangelho de Cristo. Minha profissão, meu campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Cristo, com o que somos e com o que temos.
sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus Pai dentro e fora da igreja. Então, o objetivo da nossa vocação dentro da igreja é glorificar o nome de Cristo e fazer a luz de Cristo também brilhar na nossa vida, né? Aqui a revista vai dizer que não só dentro da igreja, mas dentro e fora da igreja. Tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. É a questão de falar de Deus no nosso trabalho. Não que atrapalhe o nosso trabalho, ou passar na frente, ou entregar um panfleto na hora do trabalho. Mas no momento oportuno, eu creio que ali dentro do trabalho sempre tem alguém precisando de ouvir falar de Jesus, né? O pastor muitas das vezes ele traz exemplos dentro do trabalho dele, de as pessoas que eram zombadoras e depois foram a se converter através da palavra que o pastor levava para aquelas pessoas, né? Não foi assim, pastor? A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do evangelho, seja por meio de um negócio próprio, ou seja, servindo em outras corporações. Portanto, no campo missionário, há lugar para todos, quer os missionários tradicionais, quer vivem integralmente para plantar as igrejas, quer os profissionais que conjugam as suas habilidades com a obra missionária. Está lá em 1 Coríntios 9, 23, que fala assim: e eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Conclusão. Posso ler, pastor? Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta: nem todos os que se sentem atraídos a fazer tenda estejam qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações. Por isso é onde o crescimento espiritual ocorre, mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal, com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e a discipulá-los. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeço aqui ao pastor que me confiou a oportunidade de trazer esse estudo, e aos irmãos também, né? Agradeço aqui a minha participação. Chamar a irmã Vera para anunciar as classes, né? Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade. Glórias a Deus, amém? Que maravilha, né, meus irmãos? Muito bom, né? Então, nós vemos aqui com clareza que todos podem fazer missões, né? Diaconisa Vera, a oportunidade é sua. Todos podem fazer missões no trabalho, na escola, em todos os contatos que nós tivermos, né? Nós podemos estar fazendo missões, tá certo? Glória a Deus. Tem um ponto aqui quando fala aqui, irmãos, que a igreja, nós que administramos a igreja, devemos observar, né, aquelas pessoas que têm tendências, né, para determinadas áreas, né, até aqueles que têm uma profissão, para treinar eles, orientar eles como eles trabalhar no trabalho, na escola, né? Isso é interessante, descobrir talentos, né? Pai do Senhor, irmãos. Amém. Vamos apresentar as classes, né? A classe Soldadinhos de Cristo. Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e seus milagres não têm fim. Jó 9:10.
A classe Soldadinhos de Cristo tem 14 alunos matriculados, 8 ausentes, 6 presentes, 1 visitante. Colocou aqui o nome da visitante? Alice. Alice. Eu ia dizer errado. Glória a Deus. A Alice, né, nossa visitante aí, seja bem-vinda. Uma visitante, total de assistência em sala de 7 alunos. Trouxe a classe Sal da Justiça. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Salmos 34, 17. A classe Só da Justiça tem 6 alunos matriculados, 4 ausentes, 2 presentes, não teve nenhum visitante, total de assistência de 2 alunos, a classe Jovens e Adultos. Vamos ler a verdade prática. É possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Amém. Pode sentar, irmãos. A classe Jovens e Adultos tem 30 alunos matriculados, 14 ausentes, 16 presentes, 2 visitantes, que é a nossa irmã Francinete e a irmã Antônia, né? Para a segunda vez que vem, ainda está se matriculando. Na próxima aula você se matricula, viu? Glória a Deus. Total de assistência de 18 alunos. Teve o Eduardo, né, de aniversariante da semana, ou tem mais alguém que aniversariou durante a semana? Glória a Deus. Eu peço oração pelo meu cunhado, né? O pai da Noemi. O pai da Noemi, essa criança que está bem aqui, é o meu cunhado. Ele teve um infarto, né? Hoje de manhã cedinho. E ele está internado lá no Hospital do Coração. E eu peço oração por eles, que os irmãos possam me ajudar em oração. O pai da Noemi. O Wilson. O nome dele é Wilson. E ele ia fazer, já estava indo para a sala de cirurgia, né, para fazer o catéter, né, para poder saber como é que vai ficar. E eu peço que os irmãos me ajudem em oração por ele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Aí está, meus amados irmãos, uma lição maravilhosa, né? Esse trimestre todinho é para nos despertar mesmo para a obra missionária, para nós enxergarmos a importância que cada um de nós temos na obra missionária, né? E em cada área da nossa vida nós podemos trabalhar e podemos também evangelizar, fazer missões, tá? Que Deus abençoe. Então nós vamos agora orar, agradecer a Deus, tá? Vamos lembrar aqui do Wilson, né? Para que Deus venha fazer um milagre na vida dele e ele fique perfeitamente curado para a glória de Deus, tá bom? Ore a Deus comigo, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós nos colocamos, Senhor, em Sua santa presença, te agradecendo por este momento que o Senhor nos dá de aprendizado, de podermos estar reunidos na Sua presença. Pedimos agora um milagre do Senhor na vida do Wilson, que ele possa, meu Deus, se recuperar, ficar completamente curado para a glória do Senhor. Abençoa, meu Deus, a Rafaela, abençoa seus filhos, Noemi, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Abençoa esta família, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção. Pedimos, ó Deus, por cada lar, cada família, pedimos pelas crianças, para que elas, meu Deus, aprendam na Tua casa e elas sejam bons filhos, bons servos de Deus, obedientes aos seus pais, obedientes a Jesus. Abençoa cada pai, cada mãe, Senhor, nesta noite, meu Pai, para que eles também cumpram com a sua missão dentro do lar, sendo uma testemunha para os seus filhos, do poder e da graça de Deus. Abençoa nosso lar, nossa família com paz, Senhor, com salvação, com libertação. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Olha para os demais irmãos e irmãs que estão enfermos, meu Deus, pedimos pelo cooperador Aldemair, seu pai, sua mãe, a toda a família que está sofrendo a perda do irmão do Teu servo, Senhor. Abençoa esta família, dai força, dai graça, ó meu amado Deus, que a Tua bênção seja sobre cada um de nós. Nos leve em paz neste momento, em segurança aos nossos lares, nos livre, Senhor, de todos os males, violência, doença, nos livre de acidente, tem misericórdia de nós. Pedimos também, meu Deus, a recuperação completa
completa do nosso amado irmão Auxiliar Batista, também do nosso pastor Israel, que eles fiquem bem, para a glória de Deus, Pai. Pedimos a tua bênção, amém. Encurve as vossas cabeças, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora é a classe jovens e adultos. Vamos ler